Boa tarde ou bom dia, eu sou a professora Flávia Faleiros, professora da Unesp, e aqui eu vou dar mais uma aula neste vídeo, uma aula do programa de pós-graduação em letras. Eu vou compartilhar com vocês aqui um documento, vamos lá. Estamos aqui. Uma aula desse curso intitulado Teoria e Leitura Crítica da Poesia, que é uma disciplina obrigatória desse programa, né, de pós-graduação em letras, e ao qual eu dei um subtítulo que é Reflexões sobre Poesia, Arte e Modernidade, que é um subtítulo que vem do recorte que eu fiz para esta disciplina, que é uma disciplina obrigatória. Eu gostaria de começar essa aula fazendo uma síntese do conteúdo das aulas anteriores. Eu falei primeiramente das poéticas clássicas, das belas artes, das belas letras sob tutela, e falei, portanto, desse primeiro grande momento de teorização da arte ocidental, que foi esse aí, né, na Antiguidade Clássica. Em seguida, eu fiz um apanhado rápido do século XVIII, que foi o segundo grande momento de teorização da arte no Ocidente e que, além disso, é um momento histórico-chave para compreender a noção de modernidade, tanto política quanto artística e literária. Na aula passada, ao falar do século XVIII, eu me concentrei mais em fazer uma exposição que desse uma ideia, né, do espírito iluminista, do espírito das luzes. Era mais um apanhado nesse sentido, né? Em seguida, que é o que eu vou fazer hoje, né? Nós estamos aqui, portanto, né, no século XVIII ainda, e vamos falar aqui um pouco hoje do surgimento da estética como disciplina filosófica autônoma, porque isso é algo muito importante para entender a arte moderna. E aí eu vou tratar de alguns filósofos, mas esse é o roteiro das discussões. Não são 5 aulas, são várias aulas, mas o roteiro das discussões é fundamentalmente esse. E hoje eu vou ainda continuar no século XVIII e vou falar um pouco do século XVIII, do que é essa autonomia da estética, e vou falar um pouco de Baumgarten e de Hume, e vou deixar os outros 3 filósofos para um momento posterior, para que esse vídeo não seja excessivamente longo. Então, na aula de hoje é isso. Eu vou mostrar como foi se configurando aos poucos, desde o início do século XVIII, então, essa nova disciplina filosófica, autônoma, estética. E, como eu disse já na aula anterior, as ideias de autonomia e de emancipação eram das ideias mais caras ao pensamento iluminista, e no campo específico do pensamento filosófico sobre a arte, elas também foram muito importantes. Com a fundação da estética como um novo ramo da filosofia, a reflexão sobre arte se libera da tutela da ética, segundo a qual o belo artístico só poderia ser alcançado se fossem respeitados valores morais como a verdade e o bem. Liberta-se também, em certa medida, da tutela política. É claro, essa libertação é apenas parcial, mas também há uma certa libertação na medida em que a própria atividade artística vai passar a atender também à autonomia. Aqui eu preciso abrir parênteses para fazer algumas precisões. Primeiramente, eu quero dizer que a autonomia da estética e a autonomia da arte não são exatamente a mesma coisa, porém, são coisas que estão interrelacionadas, isto é, para que exista uma reflexão autônoma sobre a arte, é preciso que a própria arte também seja, de certo modo, autônoma. E, para entender melhor o que eu quero dizer com isso, eu vou falar um pouco agora do sentido da palavra arte, numa perspectiva que é diversa daquela que eu abordei numa aula anterior, quando eu relacionei esta palavra ao étimo grego poiesis e ao sentido que esse termo tinha na Antiguidade Clássica. Quando a gente considera a etimologia do vocábulo arte, a gente percebe que ele também é herdeiro, desde o século XI,
da sua origem latina, que é a palavra em latim era ars, né? E a gente percebe que ele é herdeiro, então, do sentido que está embutido aí nessa palavra latina, que é o sentido de atividade, habilidade. Até aproximadamente o século XV, no Ocidente, essa palavra, ars, né, designava um conjunto de atividades ligadas essencialmente à técnica, que é o técne em grego, né, corresponde ao técne em grego, ligadas à técnica, a ofícios diversos, ligadas àquilo que os franceses chamam, numa expressão que normalmente não se traduz, os franceses chamam de savoir-faire, mas que a gente poderia traduzir por destreza, por maestria e até também pela expressão inglesa, que também não é traduzida, que é essa expressão know-how, né? Isto é, ars relacionava-se a tarefas manuais e, portanto, designava um tipo de atividade que não corresponde à definição moderna de arte e que, por conseguinte, não corresponde também à definição que nós temos até hoje, né, de artista. Então, cabe perguntar como e quando o sentido da palavra se transformou até assumir esse sentido que conserva ainda hoje, ao menos parcialmente, e que nós poderíamos sintetizar assim: a arte é uma atividade de natureza intelectual que não pode ser reduzida a uma mera tarefa puramente técnica. Em alguns casos, ela pode requerer técnica, mas ela não pode ser reduzida a isso, como indica o sentido etimológico da palavra, certo? Bem, responder às duas perguntas que eu fiz acima, como e quando ocorreu a transformação, é claro que é muito difícil responder a essa pergunta, se não talvez até impossível, pois, como vocês sabem, a história nos ensina que nenhuma transformação ou mudança se faz da noite para o dia, porque as transformações são sempre fruto de longos processos. No caso desta mudança de sentido a que eu estou me referindo aqui, trata-se de um processo ocorrido na Europa durante séculos, em particular desde o final da Idade Média, um processo do qual resultaram modificações lentas, mas muito significativas, das condições sociais, econômicas e políticas, o que acabou permitindo o aparecimento de novas concepções de arte. Um exemplo é precisamente o processo de reconhecimento social do artista, que pouco a pouco vai abandonando esse seu status de artesão para se transformar, enfim, um artista humanista que é detentor de um verdadeiro saber, porém um saber que não é puramente técnico. E já que eu falei em humanismo, é oportuno dizer que os séculos XIV, XV e XVI, isto é, a Renascença, esses séculos foram momentos de enorme importância para essas transformações. Naquele período, o artista buscou afirmar sua independência e romper com esse status de mero artesão para reivindicar, então, um lugar próprio, um lugar dele, próprio na polis, na sociedade, vamos dizer assim. Os autorretratos de artistas, embora existentes desde a antiguidade, eles vão ganhar durante a Renascença um sentido muito forte, que ajuda nesta invenção da figura do artista, até então inexistente. E esta invenção será completada depois pela prática generalizada da assinatura das obras e, mais tarde, pela invenção de um novo gênero textual, que é a biografia de artista, que também não existia. Quanto ao gênero pictórico autorretrato, ele será especialmente apreciado, bem mais tarde, pelos românticos, já no século XIX, já em plena modernidade artística, portanto. Para ilustrar o que eu estou dizendo, eu escolhi essa obra do pintor alemão, do artista alemão, Albrecht Dürer, que viveu entre 1471 e 1528. Essa obra é considerada o primeiro autorretrato do Renascimento alemão. Dürer foi um
artista muito completo, ele foi um gravador, ele foi ilustrador, ele foi também matemático, e nesse quadro em que ele está retratado, muito jovem, ele tinha apenas 22 anos, né? Nesse quadro, ele reivindica com orgulho seu status de artista. E ele faz isso pela afirmação de sua individualidade e pela consciência de não ser apenas um bom artesão. Isso era apenas uma ilustração, e eu volto agora desse processo, desse longo processo, não é? E eu volto agora ao século XVIII para dizer que aquele é o momento em que esse longo processo, então, de transformação do artesão em artista e da ars em arte, vai se concluir mais para o final do século. Isso se dá ao mesmo tempo em que os artistas e a arte se liberam progressivamente das tutelas religiosas, monárquicas e aristocráticas. O artesão dependente do mecenato cede lugar ao artista dotado de um saber particular e único, que logo depois se verá transformado em artista que negocia suas obras no mercado e busca sua promoção junto ao público. Isso vai ocorrer um pouco mais tarde, mas libertação de uma tutela por um lado, mas novas tutelas aparecem posteriormente. Mas ainda vamos falar muito mais sobre isso, principalmente quando estivermos no século XIX. Vocês se lembram que eu abri parênteses aqui para explicar melhor que a autonomia da arte e a autonomia da estética são coisas diferentes, porém interrelacionadas. O que eu acabei de explicar sobre esse lento processo, né, de transformação do artesão em artista e da ars em arte, isso aí diz respeito justamente à autonomia da arte, pela qual o objeto arte, a coisa arte, digamos assim, a atividade arte, né, se emancipa de sua definição como técne, como artesanato. Já a autonomia da estética tem relação com a apreciação das obras. Embora coisas diversas, o modo como as obras são vistas, o modo como as obras são como elas são vistas, como elas são definidas e como elas são também julgadas, apreciadas, né? Então, embora coisas diversas, né, elas são indissociáveis, a autonomia da arte e a autonomia da estética, pois para que uma reflexão específica sobre a arte possa surgir, é necessário que o objeto a que ela se dedica seja também definido, ou esteja já também definido de modo preciso. E isso vai ocorrer no século XVIII. Eu venho utilizando constantemente nessas aulas em que estou falando do século XVIII a palavra autonomia, vocês já se deram conta disso. É muito importante entender que essa autonomia, seja ela da arte ou da estética, é sempre apenas relativa. Existe, sim, autonomia em relação a tutelas antigas e, por conseguinte, ocorre um processo de emancipação em dado momento histórico. Por exemplo, o artista deixa de criar sob o amparo do mecenas, normalmente o rei, né? O monarca, né? Nesse sentido, nós podemos dizer que ele se libera de uma tutela e se torna um pouco livre. Também o apreciador da obra de arte passa a julgá-la com base em critérios independentes dos preceitos formais clássicos e também da ética, né? Mas isso é também uma emancipação, porém, novas tutelas logo se criam, de modo que a noção de autonomia deve ser usada sempre com bastante cautela. Autonomia plena não existe. É uma tendência, às vezes, à autonomia, mas ela não pode ser plena. Agora mesmo, quando eu disse para vocês que o artista acaba por se transformar em alguém que deve negociar suas obras no mercado e alguém que deve também promovê-las junto a um público, isso vai acontecer, isso se prepara no século XVIII e vai acontecer plenamente no século XIX. Quando eu disse isso, eu estava justamente apontando para uma dessas novas tutelas que vai se firmar de modo muito agudo com a modernidade, posteriormente à Revolução Burguesa. Afinal, o artista moderno precisa vender para viver.
o que fica muito claro na época do Baudelaire, e é algo que eu afeto, aliás, pessoalmente, muitíssimo, né? Como artista, como poeta, poeta maldito, né? Mas a gente vai falar disso mais adiante. E agora eu vou projetar aqui umas outras imagens para vocês, e eu vou então falar do surgimento propriamente dito da estética, que funda um novo modo de pensar a arte e de pensar sobre a arte. Muitos foram os filósofos setecentistas que contribuíram para isso, mas eu escolhi 5 deles para fazer uma síntese de algumas ideias que me parecem mais importantes no âmbito deste curso, que é um curso dado num programa de pós-graduação em letras. Então, o que eu vou fazer aqui é um apanhado geral, né, feito no âmbito deste curso, que não é um curso de filosofia. Portanto, eu não tenho o propósito de aprofundar o entendimento das complexas teorias filosóficas de cada um desses pensadores, mas o que eu quero fazer é apenas apresentar um apanhado muito sintético de algumas noções e ideias relevantes, sim, muito relevantes num curso de letras. E eu digo que elas são relevantes porque ideias, e no caso aqui, são as ideias que a filosofia se faz da arte nesse momento, né, no século XVIII, eu digo, portanto, que são relevantes porque ideias, valores e sentimentos, por trás dos quais sempre se esconde certa ideologia, alimentam e influenciam as próprias práticas artísticas, mais ou menos diretamente, do mesmo modo que as condições históricas e econômicas, não é, determinam a produção artística de certa época. Então, eu vou começar falando do Alexander Gottlieb Baumgarten, que é alguém que viveu entre 1714 e 1762. Ele era um professor, né, de filosofia e de belas letras, e que se interessou também muito, claro, pelas belas artes, e ele foi, de fato, um dos primeiros filósofos a apresentar das belas artes uma teoria geral. Foi ele também que cunhou o termo estética, definindo-a como uma ciência do conhecimento sensível. Uma ciência cujo objeto é a perfeição sensível, o belo. Ele definia assim o belo. A ruptura contida nas ideias de Baumgarten é muito importante. Ora, se o problema do belo diz respeito à sensibilidade, como afirma Baumgarten, então ele passa a ser considerado, né, sem aquela tutela de natureza ética, isto é, o belo não depende mais do bem, como até então, desde a antiguidade, haviam pregado as poéticas clássicas. O Baumgarten é autor desse livro importante, intitulado Estética, que foi publicado em 2 volumes, em 1750 e 1758, porém, ele já havia utilizado o vocábulo estética numa dissertação redigida em latim, que foi publicada por ele em 1735. Então, este é o ano, portanto, né, em que a palavra estética vai entrar via latim no léxico alemão, né? Ele publica em latim, mas a palavra acaba entrando, claro, para o léxico alemão. A estética tem traduções tanto em inglês como em português, e eu coloquei as referências aí para vocês. O Baumgarten coloca lado a lado a percepção sensitiva e a lógica, o que a gente pode perceber pela lógica, pelo raciocínio lógico. Por isso, é possível dizer que a estética, de certo modo, nasce de uma tentativa, né, de reconciliação entre os domínios da razão e o da sensibilidade, atribuindo-se a esta última um valor análogo à primeira. Em Platão, bem como em Aristóteles, existe uma distinção entre sensação ou percepção, por um lado, e intelecto e conhecimento racional, por outro.
Em grego, os termos utilizados para estabelecer esta distinção, lá no Platão e no Aristóteles, né, são aesteta, palavra que pode ser traduzida por coisas sensíveis ou fatos de sensibilidade, e noeta, que a gente poderia traduzir por coisas inteligíveis ou fatos de inteligibilidade. Baumgarten, ao postular que a estética é a ciência do sensível, eu me perdi no meu texto. Baumgarten, ao postular que a estética é a ciência do sensível, insiste que a beleza, definida como perfeição, é um tipo de informação apreendida pelos sentidos. Então, ele, na verdade, partiu dessa distinção platônica e aristotélica, que eu acabei de citar aí, que eu acabei de explicar, entre os aesteta, as coisas sensíveis, e os noeta, coisas inteligíveis. Ele partiu dessa distinção para estabelecer esta nova ciência, porque é uma ciência, nomeando-a com um antigo termo grego, né? Que no tempo dele soou como um neologismo, mas que logo foi adotado em alemão, em primeiro lugar em alemão, mas a importância do Baumgarten não se limita apenas ao fato de ele ter sido inventor do vocábulo estética, cujo uso, aliás, se generalizou em diversas outras línguas, em todas as línguas europeias, muito rapidamente. É verdade que ele criou uma palavra muito cômoda, que serviu, né, para designar um saber que até então era tratado difusamente, porque não existia um ramo da filosofia para falar sobre isso, embora o pensamento filosófico sobre arte já existisse há muito tempo, né, mas não existia uma palavra que abrigasse, que pudesse abrigar todo esse saber. Então, ele criou essa palavra, num certo sentido, cômoda, para poder abrigar tudo isso ali, nesse novo ramo da filosofia, mas a importância dele vai bem além disso, porque a teoria do Baumgarten enfatiza a importância do conhecimento sensível e, por isso, também dá uma grande importância ao ato criativo. Para o Baumgarten, é preciso romper com a tradicional afirmação de que a arte imita a natureza, isto é, o Baumgarten, portanto, também se insurge, de certo modo, contra o conceito central das poéticas clássicas, da arte clássica, que é a mimesis. Pois ele afirma, né, que os artistas devem deliberadamente modificar a natureza por meio do acréscimo de elementos colhidos na realidade, tal como eles a percebem. Assim, a teoria do Baumgarten valoriza a imaginação em detrimento da cópia e também em detrimento da racionalidade, digamos assim. A imaginação, como vocês sabem, é algo que teria uma importância muito grande mais tarde para a arte moderna, e isso já a partir dos pré-românticos. Todas essas ideias, né, do Baumgarten, que eu estou sintetizando muitíssimo aqui, né, são ideias capitais para o estabelecimento da definição moderna de estética, da qual, aliás, a definição atual, a definição contemporânea, não está muito distante. E eu vou voltar a isso depois. As ideias dele foram determinantes para que as concepções do fenômeno artístico passassem a ser apreendidas, desde então, com base em propriedades que concernem a relação entre o objeto artístico e seu receptor. Se a percepção tem um papel fundamental para que o belo seja apreendido, isso significa, então, que o receptor passa a ser levado em conta, algo que até então não ocorria. Isso contraria a ideia pregada pela ontologia tradicional, em que a beleza, o belo, né, aparece como uma propriedade objetiva, e essa é uma concepção que embasa o ideal clássico do belo. Essa ideia do Baumgarten contraria as poéticas clássicas porque, a partir do momento em que se coloca a importância do receptor, coloca-se também a possibilidade de entendimento do belo como algo dependente de um julgamento subjetivo, algo que o Kant, mais tarde, vai aprofundar.
não só o Kant, mas outros filósofos também. Agora eu gostaria de falar um pouco, quando falar do Kant, vou falar muito mais disso, mas gostaria de falar um pouco, muito rapidamente, sobre a noção de gosto, taste, gosto. O século XVIII foi o século do gosto e seria impossível tratar, no âmbito desta aula, dos inúmeros filósofos setecentistas cujas ideias contribuíram para que o gosto se tornasse a principal faculdade necessária ao julgamento estético. Gosto aqui entendido, claro, como uma espécie de degustação metafórica no sexto sentido. Todos os filósofos setecentistas deram sua contribuição de um modo ou de outro para a teoria do gosto. Antes do século XVIII, as discussões sobre arte eram baseadas no critério da objetividade do belo. A novidade agora é que os filósofos vão começar a examinar o problema da beleza, o problema do belo, olhando para si mesmos, para suas próprias reações e preferências diante da beleza, tanto da beleza das obras de arte, como, aliás, também diante da beleza da natureza. Eles vão ter esse olhar, né? E isso vai ser muito importante para o romantismo. É algo que eu vou retomar depois também. Essa é uma coisa muito importante, porque isso desloca a discussão sobre o assunto, sobre o belo, sobre a beleza, desloca a discussão para o campo da subjetividade. Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre o David Hume, que é um contemporâneo do Baumgarten, um filósofo de língua inglesa, um escocês, que viveu entre 1711 e 1776. Eu escolhi o exemplo do David Hume para esta aula. Ele é um filósofo empirista, e eu escolhi. Ele não é, eu acho que ele tem umas ideias muito importantes, eu vou dizer porque ele não é o primeiro a discutir o problema do gosto, eu estava falando disso, né? E nem foi ele quem cunhou a noção de gosto. Além disso, na verdade, ele não escreveu muito, né, sobre estética, mas ele tem um ensaio, ele tem alguns ensaios, e tem um ensaio de 1760, intitulado Da Norma do Gosto. Vocês têm aí o título em inglês, Da Norma do Gosto, ou também talvez seja melhor traduzir por Do Padrão do Gosto, of the Standard of Taste, de 1760. Esse ensaio dele foi muito lido e foi muito apreciado por diversos outros filósofos contemporâneos dele. Hume estabelece aí uma distinção entre sentimentos e determinações. Os primeiros, os sentimentos, estão sempre, segundo ele, né, estão sempre certos porque se referem apenas a eles mesmos. Já as determinações, né, ao contrário dos sentimentos, podem muitas vezes estar erradas porque se referem a algo que está além delas, e que pode ser validado ou não. Por exemplo, uma determinação pode ser algo falsificado. O Hume postula que a beleza não é, também ele faz isso, ele postula que a beleza não é uma qualidade dos objetos, né? E, portanto, os julgamentos sobre a beleza, baseados no gosto, são sentimentos e não determinações. Se a beleza fosse uma qualidade inerente aos objetos, então, diz ele, né, nós teríamos uma norma do belo contida nos objetos. E isso, segundo ele, não existe. Ele sustenta a ideia de que existe uma semelhança entre o gosto mental e o gosto corporal, isto é, entre aquele que diz respeito à discriminação estética e aquele que se emprega na apreciação dos alimentos e bebidas. Por exemplo, quando se come ou bebe algo, o gosto desta coisa que é consumida pode ser deformado por certas condições anormais, mas do sujeito, é sempre o sujeito que aprecia o objeto, né? E ele afirma que isso que acontece com o gosto corporal pode acontecer exatamente do mesmo modo
com o gosto mental. O Hume, portanto, né, é também um filósofo muito importante, e já pelo fato de o pensamento dele ter tido um impacto realmente considerável no pensamento do século XVIII, outros filósofos o leram, e o próprio Diderot, do qual eu vou falar também, leu, Kant leu, é claro, né? E ele é muito importante porque ele aparece como um precursor tanto da psicologia da arte quanto da sociologia da arte, coisas que estavam ainda muito longe de existir, né? Ele propõe, de fato, os fundamentos de uma verdadeira teoria estética. Não é o único, mas dá uma contribuição importante. No caso dele, os fundamentos dessa teoria estética são os fundamentos de uma filosofia empirista que aborda os problemas da arte não mais por meio de um estudo das obras guiado pelo conjunto de regras clássicas, mas sim pelo viés do sujeito da experiência artística. Aqui eu chamo a atenção de vocês para essas duas palavras, sujeito da experiência, né? É um filósofo empirista, portanto, experiência é fundamental nesse pensamento aí, desse filósofo. E o sujeito da experiência, existe um sujeito da experiência artística, então a beleza, a imanência do belo, ela cai completamente por terra aqui. Com isso, nas reflexões sobre arte, o interesse se desvia da obra considerada em si mesma, isso diz respeito a questões de imanência, a obra considerada em si mesma em relação com regras pré-estabelecidas, para que se privilegie, então, uma reflexão que vai levar em conta a maneira como ela é recebida pelo público, né? A noção de público também vai ser elaborada, né, no decorrer do século XVIII, e ele é um precursor nesse sentido, por pensar no receptor. Então, é por causa disso, né, que eu disse agora há pouco que as ideias do Hume trazem para a gente essa questão das condições psicológicas e também das condições sociológicas do prazer estético, né? As condições sociológicas da recepção que é feita das diferentes obras de arte. Bem, para que esse vídeo não seja excessivamente longo, eu vou interromper essa minha exposição aqui. No próximo vídeo, eu vou retomar essas questões sobre estética, vamos continuar ainda no século XVIII, e eu vou falar do Diderot, vou falar do Kant e vou falar, enfim, do Hegel. Ao término desse trajeto sobre o século XVIII, que, no final das contas, terá ocupado 3 de nossas aulas, vai ficar mais claro como é que foi se preparando lentamente por uma série de transformações sociais, políticas e filosóficas, o caminho que tornará possível a modernidade romântica e a passagem da representação à expressão. Isso vai ocorrer, né, essa transformação da expressão à mimesis, né, importante nas poéticas clássicas, isso vai, a arte vai se tornar expressão e não mimesis mais, né? E isso vai ocorrer já desde o finalzinho, é uma longa preparação, claro, como sempre, mas isso vai ocorrer já no finalzinho do século XVIII, na Alemanha, com o romantismo alemão, e um pouco mais tarde, no século seguinte, com os romantismos, que é bom sempre deixar no plural, né? Com os romantismos e outros diversos movimentos que fundam a arte e a literatura modernas. Então, eu vou terminar essa aula aqui, esperando que nós tenhamos avançado, né, no sentido de compreender, né, com essas sínteses que eu tenho tentado fazer aqui, compreender processos de transformação que são extremamente lentos, mas, a meu ver, é importante tentar fazer essa síntese para entender o que é modernidade, por exemplo. E continuaremos voltando sempre a esse vocábulo que é de definição muito difícil. Então, agradeço a vocês pela atenção e digo também até breve, porque retomaremos em breve com os outros 3 filósofos 7 cientistas.
Muito obrigada pela atenção. Eu preciso desligar aqui. Até breve.